A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 9. E os assuntos do vídeo de hoje serão: ninguém nasce mal, por que nosso Senhor escolheu o rei Saul para governar Israel, sabendo que ele iria se corromper, né? Ele se tornaria um rei mau. É uma pergunta interessante. Eu aposto que nem todas as pessoas sabem essa resposta, né? Mas a gente que está acompanhando aqui, quem assiste os vídeos desde o começo, já deve desconfiar qual que foi o motivo de Deus ter escolhido ele, né? E quem assistiu o vídeo anterior, é importante você assistir o vídeo anterior para você entender o contexto, para você também ficar mais claro por que Deus escolheu o rei Saul para governar Israel, mesmo sabendo que ele é mau, né? Que ele ia se tornar um homem mau. Né? Então, assista o vídeo anterior para você entender melhor esse vídeo agora, tá? E outro assunto de hoje vai ser sobre pregação coletiva e pregação individual. Na sua igreja, as palavras é para a igreja toda, né? Ou o teu ministério busca os dons do Senhor e tem dom de revelação. É muito importante que na igreja, que nem o apóstolo Paulo fala, que tem o dom de revelação, porque esse dom da revelação ajuda as pessoas naquele momento urgente. Tem pessoas que vão com a alma gemendo, buscando a palavra do Senhor. Ela tem uma dúvida específica, ela precisa de uma palavra específica para ela, né? E se o ministério não tiver o dom de revelação, essa pessoa volta triste para casa. Então é muito importante que na tua igreja tenha a palavra coletiva, os ensinamentos, né? O estudo da palavra de Deus, mas também é necessário a revelação individual, porque cada coração, Deus, o som dos corações, ele sabe a necessidade de cada um. E alguns têm mais urgência e precisam daquela palavra naquela hora, né? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bevorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se os jumentos de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Então aqui até o verso 4, Deus está apresentando na sua palavra quem era o rei Saul, né? Então aqui as informações que nós temos aqui por enquanto: que ele é filho de Quis, né, da tribo de Benjamim, e que também ele era um homem que chamava atenção pela sua beleza, né? Em Israel não havia homem mais bonito do que ele, então era um homem que se destacava pela sua beleza, né? Aqui eu queria fazer um parênteses aqui para vocês compararem com a história do inimigo, né, do adversário, o Lúcifer. Também quando Deus criou ele, ele era o anjo mais bonito, né? É o que chamava mais atenção lá no céu. Então eu queria que vocês comparassem isso, tá? Vocês vão entender no final do estudo por que eu estou fazendo essa comparação, tá? Porque da mesma forma que o inimigo, o Lúcifer, Deus criou ele bom, né, e formoso, e depois ele veio se corromper, porque ele escolheu os maus caminhos, alimentado pelo seu orgulho, pela inveja, por querer tomar o trono de Deus, né, de querer ficar acima de Deus, e enganou um terço dos anjos com essa doutrina, né? Então o Lúcifer não nasceu mal, ele se corrompeu conforme a sua caminhada, né? Da mesma forma o Saul, ele não nasceu um homem mau. A gente viu aqui que o pai dele perdeu umas jumentas e pediu para ele buscar as jumentas para ele. E o Saul foi. Ele era um homem, um filho obediente ao seu pai, né? Então isso aqui já é uma qualidade, um atributo que o rei Saul tinha. Então ele tinha beleza, né? E também ele era obediente ao seu pai, né? Da mesma forma que o inimigo, quando foi criado, ele era o portador da luz, ele era obediente ao pai. Ele que levava a palavra de Deus, ministrava lá no céu a palavra de Deus, né? Só que com o passar do tempo ele foi se corrompendo. A mesma coisa vai acontecer com o rei Saul, tá bom? Então ninguém nasce mal. Você vê uma pessoa que hoje é um criminoso, ou é uma pessoa corrupta, ou ele é mentiroso, ele tem vários defeitos, essa pessoa não nasceu assim. Nosso Senhor Jesus Cristo falou que para a gente entrar no céu nós temos que nem as crianças. Então toda criança, ela nasce pura, ela nasce com o coração limpo da maldade, né? E conforme o ambiente que ela é criada, conforme a educação que ela recebe, conforme várias
situações que aparecem no decorrer da sua vida, ela pode escolher um caminho tortuoso e pode se corromper, tá certo? É o que vai acontecer aqui com Saul. Quando ele assumir o poder vai corromper ele, tá certo? Então, tem um ditado, né? Que é o Abraham Lincoln que fala, né? Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela, né? Então, aqui o rei Saul, ele era um bom moço, era um bom filho, era um homem bom, que era obediente à palavra de Deus, obediente aos seus pais, né? Vocês viram que a caminhada dele que foi longa para caçar essas jumentas, né? E ele não desistiu, e ele foi obediente até o final, até tentar achar essas jumentas, porque ele estava preocupado em fazer a vontade do seu pai, né? Então isso é um atributo muito importante, muito bonito, né? Então ele começou bem, né? Então aqui a apresentação do rei Saul, no princípio ele era um homem bom, né? Então agora a gente vai entender um pouquinho por que Deus escolheu ele, né? No capítulos anteriores a gente viu que Deus não gostou da ideia do povo pedir um rei, né? E que Deus vai dar esse rei em forma de castigo. Então por isso que Deus escolheu o rei Saul, porque ele sabia que o rei Saul não seria um homem bom até o fim da sua vida. E que, para dar uma lição à nação de Israel, para eles aprenderem a não confiar em homens, não pedirem homens para governar, né? Então eles vão sentir na pele o pedido que eles fizeram a Deus, né? Então trocaram o Deus vivo para serem governados por um homem. Então por isso que Deus escolheu o rei Saul, porque ele se tornaria um homem ruim, mau, e para dar uma lição à nação de Israel, tá bom? É uma forma de lição que Deus está ensinando ao povo de Israel, tá bom? Verso 5. Vindo eles então à torre de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem, voltamos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Olha aqui, o verso 5 mostra outra qualidade do Saul. Ele novamente preocupado com o pai. Ele falou: olha, vamos voltar para casa, porque senão, além de meu pai ficar preocupado com as jumentas, ele vai ficar preocupado com a gente também, né? Então, Deus abençoe os filhos que se preocupam com seus pais, né? Até aqui o rei Saul tá nota 10, né? Verso 6. Porém, ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Olha só a sabedoria do moço do Saul, né? Ele viu o homem de Deus, ele falou: vamos buscar a orientação do homem de Deus, que ele vai nos ajudar a achar as jumentas, né? Então, esteja perto de pessoas que te levam a buscar o Senhor, que te levam a buscar os homens de Deus. Aqueles que aqui ele falou, olha só como você identifica o homem de Deus, né? Tudo que o Samuel falava se cumpria, né? Então era um homem que tinha um dom de revelação, que Deus revelava para ele, e o que Deus revelava para ele acontecia. Então busque igrejas que têm dom de revelação, tá? Aqui verso 7. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Olha só a preocupação do Saul, né? Outra qualidade dele aqui, né? Muitas pessoas só querem receber de Deus, né? Mas não levam nada para ele, né? Então aqui o Saul não quer chegar de mão vazia diante do homem de Deus, porque ele tem a fé, a certeza que aquele homem vai ajudar ele, né? Então ele não quer, ele quer de alguma forma ser grato àquele homem, levar alguma coisa para aquele homem de Deus, né? E ele só tinha um pão velho lá na mochilinha deles lá, né? No alforje deles. Mas aqui o jovem moço aqui, ele é um homem preparado, né? Aqui, vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Olha só esse moço aqui. Geralmente esses moços que acompanhavam o Saul, que acompanhavam as famílias mais nobres assim, né? Eles eram funcionários, eram pessoas que trabalhavam para ele, né? Olha só, o funcionário pegando dinheiro do bolso dele para ajudar o Saul, né? O seu patrão, né? Então, será que as empresas hoje são assim? Será que hoje as pessoas, os funcionários, eles só querem seus direitos, né? Mas ninguém quer os seus deveres, ninguém quer fazer nada a mais pela empresa que dá o sustento para eles, né? Aqui, esse jovem moço, ele reconhecia
ele amava o seu senhor, ele amava o Saul, ele amava o Quis, o pai do Saul. E ele queria o melhor, ele queria achar as jumentas, ele queria resolver, né? Mesmo que tivesse que dar da prata dele para resolver, né? Olha que coisa linda. Então, tenham pessoas assim perto de você, tá? Pessoas que estão sempre dispostas a te ajudar e que se preocupam com você de verdade, tá? Aqui, este amigo aqui do Saul aqui é muito bom, tá? Tenham amigos assim, tá? Verso 9. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então, que esse verso 9 aqui é um parêntese, só para explicar que naquele tempo eles chamavam os profetas de vidente, né? Porque eles tinham visões de Deus, né? Qual que é a diferença do vidente crente de um vidente espírita, do médium, né? Porque todos veem alguma coisa, todos têm um dom. Deus deu o dom da visão, né? Deus deu o dom da profecia, da revelação. Todos esses dons são espirituais, só que você tem que ver a fonte de que espírito que eles estão recebendo, né? O da igreja cristã, das igrejas evangélicas, que tem o dom da revelação, da profecia, né? São o Espírito Santo que revela, conforme os apóstolos também tinham esses dons e ensinavam a buscar esses dons, né? Agora, quando você vai buscar um médium, quem dá as revelações para os médiuns são os espíritos maus, os espíritos enganadores. Então não busque médiuns, como está escrito na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, né? Mas busque os profetas, busque as pessoas que têm o dom de revelação, que são pessoas que têm uma vida cristã, que ensinam a Bíblia, que pregam o Evangelho, que têm uma vida santa. Essas você pode confiar, porque a fonte deles vai ser boa, né? Vai ser o Espírito Santo de Deus que vai trazer as revelações, né? Então aqui o Samuel, ele recebia a revelação diretamente de Deus, né? Mas eles chamavam ele de vidente, porque ele via, ele tinha dom de visão, tinha dom de revelação, por isso que esse nome, vidente. Verso 10. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água, e disseram-lhes: está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram: sim, eis aqui, o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Estando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Então aqui eles encontraram essas mulheres no caminho, e elas falaram aonde que estava o profeta, né? E para onde que ele iria fazer um sacrifício, e que o povo já estava reunido lá no monte, né? Para poder fazer o sacrifício. E enquanto Samuel não abençoasse aquele alimento, não fizesse aquele sacrifício, ninguém poderia comer, né? Então isso é honra. Vocês esperam o homem mais velho da casa, o homem mais honrado da casa, ou se você já perdeu seu pai, a sua mãe, chega em casa, você espera ela para jantar com você? Tenha esse costume, né, de orarem juntos, de estar com a família reunida. Antes de fazer uma refeição, orar, né, para você abençoar aquele alimento. Então isso aqui é um costume muito bonito, que hoje na correria do dia a dia a gente não consegue mais fazer, né? É raro, né, que as famílias que preservam isso daqui. Então tentem preservar isso daqui, esperar a família estar toda reunida para orar, abençoar o alimento e consumir aquele alimento, né? E que a vida de vocês vai ser muito mais abençoada, tá? Verso 14. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim, né? Então, como os filisteus estavam afligindo a nação de Israel ainda, né? Eles ainda tinham aquela ameaça dos filisteus, mesmo depois de Samuel, nos capítulos anteriores que a gente viu, Deus ter libertado a nação de Israel dos filisteus, eles tinham aquela ameaça, eles viviam em ameaça constante dos filisteus, né? Então Deus vai levantar o Saul para derrotar os filisteus. Essa é o objetivo principal. Só que a gente vai ver que Saul ele vai se corromper e Deus vai ter que levantar Davi mais para frente, né? Mas por enquanto, olha só quão importante é o dom da revelação. Quando o rei Saul estava chegando, Deus já tinha revelado
ao seu profeta, ou vidente Samuel aqui, né? É que esse jovem que ia chegar até ele era o novo governante de Israel. Então busquem o dom da revelação, é muito importante, tá bom? Verso 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Olha só, para ele mostrar que ele é homem de Deus, ele tem que declarar o que está no coração do Saul, né? Se a pessoa não tem o dom da profecia, não tem o dom da revelação, como que isso acontece? Como que ele vai confiar que aquilo procede de Deus, né? É por isso que existe o dom da revelação nas igrejas, para a gente saber, ter a certeza que é Deus falando conosco, tá bom? Verso 20. E quando as jumentas, que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam, e para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então aqui Deus já tinha revelado para Samuel que as jumentas já tinham voltado a casa após 3 dias, né? Então isso aqui aponta para Cristo também, né? Porque ao 3º dia se cumpriu o desejo do coração de Samuel e ele ficou tranquilo porque ele ouviu a boa notícia que as jumentas tinham voltado para a casa do seu pai, né? Da mesma forma que os apóstolos estavam aflitos porque eles tinham perdido seu mestre, e após o 3º dia eles ouviram as boas notícias que o seu mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, tinha ressuscitado, né? Então é muito lindo isso aqui, tá bom? Então sempre tem essas referências a Cristo aqui. A gente, vários capítulos a gente tem visto essas referências a Cristo, tá? Então aqui mais uma vez, 3 dias aconteceu uma obra bonita na vida do Saul, da mesma forma que aconteceu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Verso 21. Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel, e a minha família, a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Então o rei Saul, a obra foi tão grande que ele não estava nem acreditando que era com ele isso, né? Como assim? Você está falando comigo? Eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. E da tribo de Benjamim, a minha família é menor. Você tem certeza que você está falando comigo? Para mim essa bênção? Então Deus abençoe, que logo logo nós vamos escutar notícias que Deus vai trazer homens de Deus para fazer uma revelação na nossa vida, que Deus tem algo grande para você, Santo Deus, e que essa obra vai ser tão grande que nem você vai acreditar, que você vai se surpreender com o tamanho da obra que Deus tem para você. Mas é necessário crer e estar na obediência. O rei Saul aqui, nesse período de tempo aqui, quando ele era jovem, ele estava em obediência. Ele honrou o pai dele, ele quis levar algo de bom para o homem de Deus, né? Para não chegar de mãos vazias diante do homem de Deus. Então ele estava preocupado com agradar a Deus e agradar os seus pais. Se você tem esses sentimentos, Deus vai te honrar, tá bom? Deus vai te ajudar. Então nesse período de tempo, o rei Saul estava andando certinho, e por isso que Deus escolheu ele, né? Mas também escolheu ele sabendo do futuro, porque Deus sabe de todas as coisas. Também para fazer a nação de Israel pensar bem sobre esse assunto do rei, né? Por que eles pediram um rei? Verso 22. Porém, Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Olha a honra. Imagina o Saul pequenininho lá, rapazinho, jovem, foi buscar as jumentas do seu pai, e agora ele vai jantar com os principais daquela cidade lá, no lugar de destaque, no lugar de honra na mesa, né? Olha que coisa, né? Você está preparado para isso? Para você sentar no lugar de destaque com pessoas que você nunca imaginou que você ia sentar? Você está preparado para isso, irmã? Está preparado para isso, irmão? Porque é isso que Deus tem para você, tá certo? Continua servindo a Deus, seja fiel a Ele no pouco, que no muito Ele te colocará. Santa Jesus Cristo, aleluia, Santa Deus vivo. Seja fiel, Santa Deus, Deus vai te honrar, tá? Mas quando você estiver lá em cima, quando Deus te colocar no poder, quando Deus te colocar numa situação de conforto, lembra dos pequenininhos, lembra daqueles que não têm, que precisam de ajuda, tá? Para que Deus permaneça nesse local de honra, tá bom? Porque da mesma forma que Ele te colocou no lugar de honra, Ele pode te tirar também, tá? A gente vai perceber isso na vida de Saul, tá certo? Verso 23. Então disse Samuel ao cozinheiro:
dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte comigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com a que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti, e come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Olha só como Samuel já tinha deixado preparado até a refeição do Saul. A confiança que ele tinha quando Deus falava para ele, olha só, vai vir um moço aí e ele vai ser o rei. Samuel já, não ficou parado assim esperando acontecer. Não, ele já preparou o povo lá, falou, separa a melhor comida para ele, coloca lugares de destaque para ele aqui, porque Deus está trazendo um moço aqui e ele vai ser o novo governante de Israel. Então quando Deus te faz uma profecia, quando Deus te faz uma revelação, não fica parado não, corre atrás, tá? Se Deus falou para você que vai te preparar uma porta de emprego, tá esperando o quê? Pega seus currículos, vai levar currículo. Deus falou para você que Deus vai te dar saúde, vai no médico, busca o tratamento, vai tratando que Deus vai te dar saúde, tá bom? Se Deus não curar na medicina, Deus manda um anjo e te cura e faz um milagre. Mas se Deus falou que é vitória, é vitória. Deus falou que é cura, é cura. Deus falou que vai abrir a porta de emprego, ele vai abrir, tá? Mas não fica parado esperando não, corre atrás, tá certo? E oração, muita oração e agradece a teu Deus já pela vitória. Verso 25. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada. E sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul, ao eirado, dizendo, levanta-te, e despedir-ei. Levantou-se Saul, e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe adiante de nós. E passou, porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Santa Deus. Então, Samuel desceu daquela refeição lá do monte, lá com Saul e com seu moço. E depois, ele pediu para o moço do Saul ir adiante, para dar um espaço para eles poderem falar em particular. Então, o moço que ajudou o Saul a falar com o homem de Deus, que ajudou ele a dar uma oferta para o homem de Deus, né? Ele deu a prata lá, né? Que ajudou o Saul a procurar as jumentas, aquele companheiro estava com ele em tudo, mas participou da refeição, né? Deus permitiu que ele participasse da refeição para uma forma de agradecimento, né? Pelo esforço desse moço ajudar o Saul, né? Mas só que tem um momento da palavra individual. Então agora o Samuel pediu para esse moço ir adiante, porque agora ele tinha uma palavra específica para o novo rei, né? E ninguém sabe o que o Samuel falou para ele aqui, né? Porque aqui ficou no secreto. Isso é uma palavra entre Deus e o rei Saul. Então busque igrejas que Deus tenha uma palavra no secreto para você, que só você e Deus está sabendo. Quantas vezes eu fiz uma oração aqui na minha casa, fui buscar o Senhor, e Deus usou a boca dos servos dele lá do ministério, né, para falar a necessidade que eu estava passando. Deus fez revelação que era só eu e Deus que sabia, né? Então tem aquela conversa que é só você e Deus, tá certo? Então busquem estar em igrejas assim, tá bom? Que você tenha esse relacionamento de Deus e você no particular, tá? E também o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar sozinho, aquele momento no secreto, só você e Deus. Tenha essa intimidade, tanto na sua casa ao orar, também, e Deus vai te revelar na palavra uma revelação individual para você, amém? Então essa é a palavra para nós hoje. Vocês entenderam por que Deus escolheu o rei Saul? Primeiro porque ele estava em obediência na sua mocidade, né? Então Deus escolheu ele, só que quando ele assumir o poder, ele vai se corromper, porque ele não soube lidar com o poder, não soube lidar com decisões importantes. Tem pessoas que na hora de tomar decisões importantes, elas se desesperam e cometem pecados. Então tenha paciência, e espera no Senhor, ele vai te dar sabedoria para tomar decisões corretas no tempo certo, tá bom? Então Deus escolheu o rei Saul, porque ele era um jovem bom, obediente ao pai, temia as coisas de Deus, queria agradar o homem de Deus, e também porque Deus queria dar uma lição à nação de Israel, mostrando que ter um homem como governante é perigoso, né? E eles vão aprender isso da pior maneira possível, porque o Saul ele vai mostrar várias vezes a sua fraqueza, e o povo vai sofrer quando o líder é mau, né? Mas depois Deus também vai levantar Davi para mostrar que também existem homens bons e que ele pode ajudar a colocar pessoas boas no governo também, né?
Então, quando a gente vai ver isso no livro de Reis muito constantemente, né? Vai ter reis bons e a nação vai prosperar, vai ter paz, vai ganhar as batalhas. Depois vai ter reis maus e o livro de Reis vai ser só assim, né? Então, aqui é uma preparação para isso. Então, sejam cientes. Então, por que Deus escolheu Saul? Mesmo sabendo que ele ia se corromper, porque Deus respeita o livre-arbítrio, né? Da mesma forma que por que os ateus fazem muitas essas perguntas, né? Por que Deus fez a árvore da ciência do bem e do mal, sabendo que Adão e Eva iriam pecar, né? Porque Deus conhece todas as coisas, mas ele criou o ser humano com livre-arbítrio, né? Ele deu uma missão para o Adão e para Eva, para eles cumprirem. Eles não cumpriram, não foram fiéis e teve punição. E é assim que é a nossa vida, né? Jesus Cristo veio, nos mostrou o caminho que leva à salvação, que é através da fé nele e seguir o seu evangelho. Se você acreditar, você vai entrar no céu. Mas se você rejeitar a salvação e fazer as suas próprias vontades e viver no pecado, também tem as consequências, tá? Então, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Você quer entrar no céu? Você vai entrar no céu. Mas se você não quer entrar, Deus te respeita a sua opinião. Só que você vai para o lago de fogo junto com os anjos que se corromperam, né? Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.